dezembro de 2025, a marca Xbox patrocinou um jogo da Liga Universitária de Futebol dos Estados Unidos. Esse jogo passou a ser chamado de Xbox Bowl, mas o interessante disso tudo é que os vencedores da partida, o Arkansas State Red Wolves, receberam um troféu customizado com console Xbox. Mas qual console Xbox, vocês me perguntam? O Xbox Series X, que é o mais potente que a Microsoft faz, ou o Xbox Series S, que é o mais vendido? A resposta é nenhum dos dois. Eles colocaram no troféu o Asus ROG Xbox Ally X, um PC portátil para rodar o Windows e que tem o branding do Xbox, só que é fabricado pela Asus. Por que a Microsoft está dizendo que isso aqui é um console Xbox? Por que ela está promovendo como representante da marca atualmente? Deixa eu te dar mais uma informação. Durante a última GDC, que é a Game Developers Conference, a maior conferência de desenvolvedores de games do mundo, o vice-presidente de próxima geração da Xbox, o Jason Ronald, deu as linhas gerais do que vai ser o próximo Xbox. E se a gente entendeu direito, ele vai ser uma versão do Windows customizada na qual você vai poder jogar os seus jogos de Xbox, mas também o de outras lojas para PC, tipo a Steam e a Epic Games. E sim, exatamente, o próximo Xbox vai ser um PC com uma interface diferente do Windows. Mas o mais importante é que ele indicou que essa interface já apareceu nesse dispositivo aqui, o Asus ROG Xbox Ally X. Xbox Ally X daqui para frente, o nome é grande. É o que a Microsoft tá chamando de modo Xbox. Esse nome é novo, eles deram na GDC, antes era chamado de experiência de tela cheia do Xbox. Segundo Jason Ronald, ele vai começar a chegar em outros PCs a partir de abril. A gente vai dar uma olhada nele, como ele é, como seu próximo Xbox vai ser, porque querendo ou não, ele vai ser uma variação disso aqui, e a gente também vai falar desse aparelho em si, o Xbox Ally X. Eu já tinha feito um unboxing dele, mas agora eu tenho os números. E eu também vou falar desse novo jeito segundo o qual a Microsoft quer que você interaja com os seus jogos, porque involuntariamente, no ano passado inteiro, eu meio que fiz isso. Fiz o que a Microsoft queria. Eu vou explicar, vai fazer sentido. E eu também vou comentar brevemente onde inteligência artificial entra nisso tudo, porque a nova CEO do Xbox veio de inteligência artificial e o modo Xbox pro Windows tem Copilot. Spoiler alert, funciona do jeito que você tá imaginando. Mas agora, vamos falar do modo Xbox. Vamos lá, ele funciona assim. A primeira coisa que você nota é que agora você pode controlar o seu Windows com um controle, que não era um controle nativo pro Windows. Algumas marcas já tinham feito algumas adaptações para você poder usar controle para controlar o Windows e tal, mas não era coisa da Microsoft. Agora toda a sua interface é controlada pelo controle. Isso daqui, obviamente, é para você poder usar ele em locais como a sua televisão. Depois, você tem esse botão aqui do Xbox que abre um menu para você, eu vou falar mais dele depois, mas o mais importante aqui é que nele você tem acesso a todas as suas lojas. Quando você liga o sistema pela primeira vez, ele pergunta que loja você quer instalar nele, já vem com o Xbox/Game Pass instalado e eu instalei também a Steam e a Epic Games. Esse quarto ícone aqui é a interface da Asus para você poder controlar as coisas no seu dispositivo, porque apesar dele ter um branding Xbox e ser um sistema que roda o Windows, ele é feito pela Asus. E aqui ele tá dizendo que tem uma atualização para mim, a gente vai falar mais disso depois. E além das lojas, todos os jogos ficam disponíveis para mim numa biblioteca unificada. Aqui no caso eu tenho Silk Song, Blue Prince, Ball Exped e High on Life, que são do Game Pass. Eu tenho The Messenger da Epic Store e eu tenho Cyberpunk 2077 da Steam. Ele identifica todos os jogos que eu instalei em todas essas lojas e unifica tudo para mim nessa biblioteca. A única diferença é pela designação da loja, porque aparece o nome e o ícone dela também. Aí se você quiser jogar um jogo que não seja da loja da Xbox ou do Game Pass, você pode simplesmente selecionar ele aqui, eu mando reproduzir e ele vai fazer uma coisa muito interessante, ele vai iniciar Steam, porque você pode iniciar Steam com o sistema, eu optei por não fazer isso, então ele automaticamente inicia Steam e coloca o jogo para ser iniciado. Se tudo deu certo, é para eu ver Cyberpunk aqui. Deu certo. Cyberpunk tem essa interface, eu vou clicar em Play. Eu tô dentro do Cyberpunk agora e a gente pode ver como funciona o multitarefa dele. Você pega seu dedo, corre daqui de baixo para cima, ele vai abrir essa interface aqui que te permite trocar de janela. Eu posso voltar para minha interface do Steam, que ele tinha aberto para poder abrir o jogo, ou eu posso correr o dedo para cima aqui de novo e voltar para minha interface
interface do Xbox. E aí, quando eu quiser, eu corro o dedo pra cima aqui e volto pro jogo. E ele continua funcionando normalmente. Se você não tiver acesso a uma touchscreen, você pode fazer isso via esse botão do Xbox. Você vai, segura ele e aí você tá na interface de multitarefa e pode trocar com o controle para outras janelas dessa forma. O mais curioso é que eles decidiram manter aqui o botão da Asus, que abre a interface da Asus, que controla coisas como o consumo e também as luzes debaixo do seu analógico. Mas tem algum nível de redundância aqui, porque na própria interface que você abre com o botão do Xbox, você pode vir aqui pro canto e entrar na interface da Asus, que é a central de comando dela. Isso deve ser uma coisa que deve ter ficado para final de desenvolvimento, porque eles chegaram com duas overlays com dois botões diferentes para poder acionar elas, mas aí alguém deve ter falado, só adiciona uma interface na outra e com um botão só a gente usa as duas, mas aí o hardware já estava definido e ficou dessa forma. E eu notei também um potencial conflito com o Steam no uso desse botão do Xbox. Porque se você vier no Steam e usar o modo Big Picture, que é o que ele usa para poder expandir a tela toda na televisão, nesse modo, se você aperta a tecla do Windows, era para abrir o menu da Steam. Só que agora ele não tá entrando mais. O que entra aqui é a overlay do Xbox. Para você poder abrir o menu ao invés disso, você tem que clicar aqui no botão menu na tela, no touchscreen. O que cria um problema que quando você estiver na televisão e quiser abrir um menu do Steam, ele não vai abrir quando você clicar no botão do Xbox. Ele vai abrir a overlay. Deve ter um jeito de abrir o menu do Steam. Deve ter um jeito. Fazer isso aqui. Só que eu não sei como. E além da sua biblioteca, na home do Xbox, você tem acesso direto ao Game Pass. Obviamente que a Microsoft tá agregando a loja de todo mundo, tá? Mas ela tá dando privilégio pra dela. Tem um Game Pass gigantesco aqui, você assinando ou não. E você também tem um menu pra jogar nas nuvens, Cloud Computing, se você quiser fazer isso. E também a loja do Xbox. Estão entendendo o que a Microsoft tá fazendo aqui, né? Tem de todo mundo, mas o dela tá acima, não é mesmo? Tá mais na cara. E aqui você tem acesso aos seus amigos e a Remote Play também. Aqui na overlay do Xbox, você tem acesso a várias coisas, você tem a sua home, você tem também configurações e ele tá mandando ali eu atualizar a Game Bar, que é um dos problemas que esse dispositivo tem ainda. Você viu que no menu da Asus ele me mandou atualizar uma coisa, aqui no menu do Xbox ele me manda atualizar outra e tem também as atualizações do Windows, que você vai ter que entrar no modo desktop, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso é uma coisa que eles não unificaram ainda, a experiência é completamente dispersa nesse sentido, porque a interface do Xbox vai te mandar atualizar coisa da loja da Microsoft. A overlay da Asus vai te mandar atualizar coisa do sistema, tipo a BIOS e drivers. Já a atualização do Windows, de fato, aquela atualização que você faz com o Windows Update e tal, você tem que ir pro modo desktop e ir no convencional lá do Windows e mandar baixar. Isso daqui é uma bagunça ainda, tá? É uma bagunça. E é claro, senhoras e senhores, se você mexer pro lado aqui das configurações, o que você tem? Microsoft Copilot, inteligência artificial? Pra que você quer no seu jogo? Exatamente. Mas é o seguinte, pela posição de prioridade que isso daqui tem, você pode ver que a Microsoft está dando muita atenção, porque fica na frente dos seus amigos, fica na frente também da configuração de áudio, na frente da configuração de vídeo, de gravação da tela e tal, na frente do monitoramento de desempenho e até da sua galeria. Mas então, o que o Copilot faz no modo Xbox? Eu fui lá, entrei na frente das balas e tomei tiro por vocês. Eu ativei isso de coragem e funcionou do jeito que vocês estavam esperando. Olha onde eu tô no jogo, me diz pra onde que eu tenho que ir. Certamente. Os Jogos Olímpicos de 2036 ainda não tem uma sede definida. Estamos falando de algo que provavelmente só será decidido daqui a alguns anos. Normalmente o Comitê Olímpico Internacional escolhe a cidade com cerca de 7 anos de antecedência. Então, por enquanto, a gente fica no aguardo das candidaturas das negociações. Mas me conta, você tem algum palpite ou torcida para alguma cidade em especial? Não, eu tô perguntando do jogo que eu estou jogando no ROG Ally agora. Pra onde que eu tenho que ir? Ah, entendi. Você quer saber do Hollow Knight Silksong. Olha, nesse momento você deve dar uma olhadinha no mapa e ver onde você ainda não explorou. Normalmente, depois de enfrentar um chefe importante nessa fase inicial, você deve seguir em direção a novas áreas mais abaixo, geralmente nas profundezas do mapa. Então vai descendo e explora um pouquinho mais pro sul. Me conta se você precisa de alguma dica mais específica. Ou seja, por que isso existe? Para agradar o chefe. É que o Satya Nadella quer muito promover o Copilot, aí os desenvolvedores do Xbox, da interface, tem que colocar o botão lá para poder agradar o chefe, sendo que o botão não tem função nenhuma. No futuro o IA pode te ajudar a jogar videogame? Talvez. Agora vai te ajudar? Certamente não. Nessa versão do Copilot aqui, com certeza não. Mas tá lá, né?
Tá lá. E agora uma pergunta central, você entra no dispositivo no modo Xbox, como você vai pro modo desktop tradicional? Porque você vai ter que ir pra ele pelo menos para poder atualizar o Windows. Bem, ele funciona assim, você corre o seu dedo aqui pra cima no modo multitarefa e você vê que tem uma opção ali, área de trabalho do Windows. É só clicar nela, ele vai perguntar se você quer abrir, você clica em continuar. E agora você tá na área de trabalho do Windows, mesmo que não pareça. A barra tá ali. Agora você tem os menus aqui, as coisas todas tradicionais. Você pode até minimizar a janela aqui, ó, e você tá na interface normal do Windows. Mas por que você usaria o modo Xbox em vez do desktop tradicional do Windows? Além de poder controlar com o controle e ter aquela interface mais fácil com biblioteca unificada dos seus jogos, ele usa menos RAM. Tem algumas tarefas de background aqui que a área de trabalho do Windows tem que carregar que ele não carrega no modo Xbox. Na minha experiência, eu economizei meio GB de RAM. Eu já vi eles prometendo mais economia que isso, mas meio GB de RAM foi o que eu tive. Pode parecer pouco, mas também pode ser uma diferença que não é negligenciável pra galera que tá rodando o computador aí com 16 GB de RAM com gráfico integrado. Bem, ele tá funcionando desse jeito, mas ainda precisa fazer muita coisa pra melhorar. Eu tive um bug uma vez de inicialização, no qual ele não reconheceu minha digital e também não abriu o teclado pra eu poder digitar os números. Eu tive que ativar o teclado da função de acessibilidade pra poder entrar no Windows. E tem uma coisa que eu não sei como eles não resolveram, que é quando você precisa colocar alguma senha ou algum número no teclado de touchscreen. E aí o teclado sobe e tampa a parte do formulário que você tá tentando preencher. Eles não conseguem fazer aquela coisa do Android e do iOS, que é mover a janela um pouco pra cima quando você abre o teclado, sabe? Pra você poder enxergar o que você tá fazendo. Porém, uma coisa que eu vi que melhorou é o modo standby. Em todos os meus testes, eu deixei ele desligado, voltei muito tempo depois, no dia seguinte, religuei ele e ele voltou pro jogo exatamente onde eu tinha parado. Até agora eu não tive nenhum problema com isso, que é uma coisa que tradicionalmente não tem consistência nenhuma no Windows. Mas esse daqui é o modo Xbox, pelo menos uma versão inicial dele. Mas tudo que vocês viram aí foi rodando no Xbox Ally X. Não confundir com o Ally X sem Xbox, que é a versão anterior. Eu tive que fazer vários takes dessa parte porque eu mesmo confundi. Os dois modelos têm algumas coisas em comum, tipo a tela, a bateria e a quantidade de RAM. Todas essas três coisas são excelentes, eu não tô reclamando. Mas tem duas diferenças principais. Primeiro, a ergonomia, que no Xbox Ally X é perfeita. Não sei outro jeito de dizer isso. Ele não é tão bonito fisicamente como o modelo anterior, pelo menos eu acho, mas a ergonomia que esse grip dele dá é sensacional. Parece que você tá usando um controle normal. E ele pesa 715 gramas, mas você não sente, porque a ergonomia dele faz ele parecer muito mais leve. E a segunda coisa é performance, porque ele vem com AMD Z2 Extreme, que é o processador sucessor do Z1 Extreme que vem no Ally X original. Mas ele é melhor? Bem, eu testei ele no Windows usando o modo Xbox e o modo desktop convencional para ver se tem diferença de performance entre os dois, e também o Bazzite, que é Linux. E eu fiz esses testes com 15 e 25 watts de consumo, porque 15 watts é o consumo do Steam Deck e 25 é o máximo que ele atinge quando não tá ligado na tomada. E eu comparei ele com o Ally X original e também com o Steam Deck OLED, porque sim. Que essa é a dúvida. Mas eu já vou adiantar que eu tive problema pra caramba com o Bazzite nele. Eu elogiei muito o Bazzite rodando no Ally X original, mas nesse aqui eu não tive sorte. E eu fiz esses testes em fevereiro, então algumas coisas podem ter mudado, talvez melhorado, talvez piorado por conta de driver. E sim, eu tô fazendo esse vídeo desde janeiro, na verdade, mas o Phil Spencer e a Sarah Bond decidiram sair no meio do caminho, a Asha Sharma entrou, aí agora eu tive que reescrever o roteiro inteiro. Tinha todo um texto sobre o projeto da Sarah Bond para o Xbox. Tudo era um Xbox. Obrigado aí, Microsoft, pelo trabalho dobrado. Vamos lá, então. No Cyberpunk, o Xbox Ally X atropela o Ally X original e o Steam Deck a 15 watts. Mas a vantagem dele é muito menor nos 25 watts, principalmente quando a gente compara com o Ally X original rodando com Bazzite. No Returnal, ele tem uma liderança boa nos dois níveis de consumo. Só que com Bazzite, os números dos dois Allys caem bastante porque esse jogo roda bem pior no Linux. Ele também roda bem melhor que o Ally X original no Assassin's Creed Odyssey. E o Bazzite dá um boost considerável para a performance dos dois Allys. E eu não consegui fazer o Red Dead Redemption 2 rodar no Xbox Ally X com Bazzite, mas o ganho de performance desse jogo com Bazzite é meio absurdo. Tanto que o Ally X original com o processador anterior, o Z1 Extreme, vence o Xbox Ally X rodando o Windows nos 25 watts. Mas uma coisa que não deu diferença de fato foi rodar no modo Xbox ou no modo desktop normal do Windows. Tem uma variação de quadros, mas tá dentro aí da margem de erro. Eu não vou assumir agora que não vai ter mudança
segurança quando o próximo console Xbox/PC ou Windows com interface mudada sair, porém nesse exato momento o modo Xbox não dá nenhuma vantagem na performance. Mas claro que todos esses números são passíveis de mudança, eles dependem da atualização de driver, que pode melhorar de vez em quando até piorar as coisas. E é bom salientar, a Asus também tem um Xbox Ally sem o X no final, que é um modelo um pouco mais em conta, não é esse que está sendo testado aqui. Mas quando eu disse que eu tava fazendo as coisas do jeito que a Microsoft queria, eu não tava brincando. No ano passado eu terminei 3 jogos do Game Pass, que é o serviço de assinatura do Xbox. Foram o Expedition 33, o Hollow Knight Silksong até o fim do segundo ato e o Ball X Pit. E eu também joguei uma quantidade boa de Blue Prince. E eu joguei todos esses jogos no Xbox Series X, já que eu tô sem PC pra games há alguns anos depois que eu decidi dedicar o meu PC, o último da NASA, pra só ser usado pra gravação e live stream. Ele tá ali do lado e eu tô usando ele pra gravar um backup desse vídeo aqui caso dê pau na câmera. Sempre grave 2 de tudo, pra você não se arrepender. Eu não faço pra tudo e me arrependo. Não que eu nunca use ele pra jogo, mas eu faço isso durante uma gravação ou uma live stream, só pra esses propósitos. E eu decidi fazer isso porque eu precisava deixar um PC só pra coisas profissionais, no qual eu não ia instalar mais nada que pudesse atrapalhar todo o arranjo que eu tenho pra gravação dos canais. É que ele tem que ficar operacional 100% do tempo, porque eu preciso dele, tipo, pra pagar as contas. E o seu PC pessoal, Leon? Então, há alguns anos eu mudei toda a minha parte de pós-produção, tipo edição de vídeo e imagem, pro Mac. E um dia talvez eu faça um vídeo explicando os motivos. E isso veio com várias vantagens. Antes eu tinha um PC desktop em casa para editar, porque era o ideal para esse tipo de trabalho. E um laptop para levar em viagem, para quando eu precisava produzir fora de casa, que era o quebra-galho. Mas hoje os Macs são tão bons para rodar o editor de vídeo que eu uso, o DaVinci Resolve, que eu tenho um laptop só pra tudo. Em casa eu só ligo ele no monitor e eu uso como se fosse um desktop. Mas isso também veio com várias desvantagens, tipo, o Mac não tem jogo. Quer dizer, tem, mas não tem. Então eu tenho jogado primariamente no console. Quando eu quero jogar um jogo de PC, normalmente é um jogo indie mais simples, que não saiu pra console ainda. Aí eu jogo nesses PCs portáteis. Tipo, eu joguei um Megabonk por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Mas quando eu digo que eu joguei aqueles jogos no Xbox Series X, eu não joguei só no console. Eu coloquei o meu Ally X original para rodar em Dual Boot com Windows e Bazzite. Dual Boot quer dizer que quando eu ligo o aparelho, ele me pergunta que sistema eu quero rodar, o Linux ou o Windows. Aí, quando eu tava longe do console, eu ligava o Ally X no Windows e jogava esses jogos via Game Pass instalados localmente porque eles têm Play Anywhere. Até o save carregava de um pro outro. Eu podia continuar exatamente de onde eu parei no outro sistema. É começar no Xbox Series, depois retomar no PC portátil, rodando Windows como se eles fossem parte do mesmo ecossistema. Eu fiz isso com Silksong, com Ball X Pit e o Blue Prince porque eles são jogos mais leves. O Expedition 33 é Unreal Engine 5, eu nem tentei, foi todo no Xbox mesmo. E esse é o futuro que a Microsoft está propondo. Você pode começar seu jogo no Xbox e carregar para qualquer outro dispositivo, todos rodando uma versão customizada do Windows para games. E não é só isso, você vai poder unificar as suas bibliotecas num lugar só. Mas não dá para fazer isso ainda nos atuais consoles Xbox Series. Mas por tudo que a gente sabe, por tudo que a gente viu do modo Xbox no Xbox Ally X, o seu próximo console Xbox vai poder ter todos os seus jogos de todas as outras lojas de PC em um lugar só, porque o seu Xbox vai ser um PC. E eu sei que eu falei muito Xbox nesse parágrafo, mas não tinha como evitar. Então não vão ser só os jogos do Game Pass que você vai poder levar de dispositivo para dispositivo, mas todos os outros de todas as suas bibliotecas, não importa de onde você comprar, com exceção de PlayStation e Nintendo, é claro. Porém, isso tem vários poréns. Primeiro, a transição para PC Windows com modo Xbox vai acabar com o modelo do Xbox subsidiado. Você vai ter que pagar preço de PC gamer pelo seu console. Vai tudo ficar menos acessível, é a conclusão. Depois, essa experiência toda requer que você compre mais de um dispositivo. Tem o console, que é um PC, e o portátil. E o primeiro já vai sair mais caro. Uma alternativa a comprar uma segunda tela é usar o modo streaming de cloud computing do Xbox no seu celular. Eu joguei há um tempo o Cocoon inteiro via Xbox Cloud. Eu acho que a experiência tá longe do ideal. Dá pra jogar, mas eu não gostaria de jogar todos os jogos assim. Então, ainda mais com o preço dos componentes de PC subindo, toda a proposta da Microsoft, que é muito boa e funciona consideravelmente bem, esbarra no problema do custo. Até a ENIO cancelou a pré-venda
venda do Nexus 2 por conta do aumento do preço dos componentes de PC. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a gente tem uma PlayStation que, pelo que tudo indica, vai continuar subsidiando o console. Por conta disso tudo, a gente vai ter que esperar para ver o que vai dar. E essa é a alternativa que a Xbox está buscando, já que o modelo do console tradicional não funciona mais para ela. E a estratégia da Microsoft com a interface do Xbox Mode é bem clara. Um dos problemas que ela tem para a estratégia dela no PC é que a principal loja de games no Windows não é dela, é a Steam, que é da Valve. Essa biblioteca do modo Xbox, que lista todos os seus jogos independentemente da loja na qual o jogo foi adquirido, existe para criar uma camada de abstração entre você e a interface dessas outras lojas, de forma que você não vai precisar mais ir na biblioteca da Steam para jogar os seus jogos. Eles estão lá na biblioteca do Windows ou Xbox. O que isso faz é tornar o lugar onde você comprou seu jogo meio irrelevante, porque independente da loja, seus jogos estão todos no mesmo lugar. Aí a sua biblioteca não é mais da Steam, da Epic ou da GOG, mas é a biblioteca consolidada de todos os seus jogos, de todo lugar, na interface do modo Xbox. Isso não garante que você seja convencido a comprar um jogo na loja do Xbox no seu PC, mas provavelmente é o único jeito legal da Microsoft tentar abalar a dominância da Steam. Mas como eu disse, a gente vai ter que esperar para ver. Se você for PC gamer, o modo Xbox deve chegar em breve pro seu computador. Eu achei o Xbox Ally X sensacional, eu só espero que esse aumento de preço todo que tá tendo por conta de coisa de inteligência artificial não acabe com esse tipo de mercado, porque eu gosto de fato desses dispositivos aqui. Eu espero que a Asus não seja forçada a tomar a mesma decisão que a Yaneo teve que tomar de cancelar console portátil. Mas eu tô temendo, tá? Eu tô temendo. E é isso, galera. Não esquece de largar o joinha aí, se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.